presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos dos corações. Longe daqui, feito pra mim, eu tenho, eu sei, um lugar de coração. Eu seguirei, caminharei e alcançarei meu eterno lar que Deus me deu. Tem uma casa pra morar quando esta terra para sempre eu deixar. Tem uma casa onde vou descansar quando Jesus me chama. Perto de mim posso sentir a mão de Deus a me guiar. O seu amor me cobrirá, me ajudará e eu chegarei neste lugar que já é meu. Tem uma casa pra morar quando esta terra para sempre eu deixar. Tem uma casa onde vou descansar quando Jesus me chama. Quando Jesus me chama. Longe daqui tem um lugar, longe daqui tem uma casa pra morar. Nesta terra para sempre eu deixar. Tem uma casa onde vou descansar quando Jesus me chama. Tem uma casa pra morar quando esta terra para sempre eu deixar. Tem uma casa onde vou descansar quando Jesus me chama. Quando Jesus me chama. Há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Há um Deus nos céus que conhece o profundo e o oculto. Que grande consolo, meu amigo ouvinte, é começar essa programação sabendo que há um Deus que tudo vê e que se preocupa ainda em falar, em advertir, em orientar. Nós começamos a nossa programação
olhando para um personagem bíblico que sem dúvida é uma grande pessoa. Aquele grande profeta Daniel. Muito embora o seu livro ele teve poucos capítulos. Ele foi encontrado entre os profetas menores. Mas quantas verdades este grande profeta Daniel falou concernente ao tempo que nós estamos vivendo. Quantas verdades Deus pôde falar através do grande profeta Daniel. Nós sabemos que o mundo que vivemos hoje está vivendo debaixo de cumprimentos de muitas profecias. Poderíamos, quem sabe, meditar hoje sobre o tópico, sobre o tema uma palavra revelada. Somente um profeta verdadeiro, genuíno, é que pode ter uma palavra revelada. Uma palavra em enigmas, uma palavra em parábolas não reveladas, explicadas. Muitos podem ter, mas uma palavra revelada, falando do dia e da hora que nós estamos vivendo, falando dos acontecimentos atuais, nos revelando os eventos, os acontecimentos modernos, esclarecidos pela profecia, tem que vir através de um profeta, de um homem que tem amizade, tem intimidade com Deus. Tem que vir através de um homem que tem um ministério, vamos dizer assim, vindicado. O que seria um ministério vindicado, ouvintes? Um ministério vindicado é um ministério autenticado por Deus, reconhecido pelo próprio Deus. E somente um homem com um ministério autenticado, reconhecido pelo próprio Deus, é que poderia trazer, então, vamos dizer assim, uma palavra revelada. Aquele grande profeta, um grande profeta, com poucas palavras, o profeta Daniel, ele disse ao grande rei: fique sabendo, ó rei, que o que você quer descobrir, os segredos que o rei quer conhecer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir, ou seja, o revelar ao rei. E então Daniel disse: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. E Daniel, pois, fez saber ao rei o que na realidade aconteceria, quais seriam, na verdade, o fim dos seus dias. O fez saber o seu sonho, entregou então a interpretação das suas visões. Ele revelou um segredo que estava oculto para o rei. Mas, para revelar segredos ocultos, é necessário que seja profeta. Porque no livro de Amós 3,7 a Bíblia nos diz: mas o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro haja revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Um segredo de Deus, um mistério escondido, ele é revelado apenas por profetas. Agora,
Não tem como fugir disso. Nós temos profetas carismáticos apenas. Nós encontramos na Bíblia, no livro de Coríntios, especialmente no capítulo de número 12, quando a Bíblia fala sobre a necessidade de ordem no culto, nós temos profetas carismáticos, aqueles a quem a Bíblia diz que recebe o dom de profetizar, o dom de interpretar as línguas estranhas. E então ele fala por Deus, ele diz que o Senhor manda dizer. Ele diz que vai acontecer. E a Bíblia diz que se tal homem disser algo e aquilo acontecer, ele é espiritual. A Bíblia diz que ele é profeta nesse sentido, porque ele profetizou e aconteceu. Isso é um dom que Deus deu à igreja. Deve haver, sim, dentro da igreja, profetas, no plural, pessoas inspiradas, que veem em visão, que ouvem em sonho, que ouvem no espírito, e eles falam e aquilo acontece, e isso deve ser respeitado. Agora é triste quando o dom de Deus começa a ser vendido, negociado. Se torna triste quando aquele dom de profecia, ele começa a tomar o lugar da Bíblia. E aquele dom se torna mais importante do que o doador do dom. Porque a Bíblia é o doador do dom. A Bíblia é Deus em forma de palavras. E quando um dom, uma profecia ocupa o lugar da Bíblia, a ponto de que as pessoas ouvem mais o que diz o dom, o profeta, entre aspas, do que o que diz a Bíblia, do que o que diz Deus em forma de palavras. Porque, na verdade, é o que a Bíblia é, Deus em forma de palavras. Aí nós entendemos Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A única coisa que não passa é Deus. Deus é eterno. E se a palavra não passa, ela é Deus. A única coisa que dá vida eterna é Deus. Não tem como obter vida eterna fora de Deus. A Bíblia diz isso em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus também disse, no livro de São João 14, verso 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós começamos a ver que vida eterna é só em Jesus. Vida eterna é em Deus. E se a Bíblia promete vida eterna é porque essa Bíblia é Deus em forma de palavras. Jesus disse, examinais, pois, as Escrituras, porque elas de mim testificam, e vós cuidais ter nelas vida eterna. Vida eterna está em Jesus. Vida eterna está na Escritura, na Bíblia escrita. Então nós descobrimos que a Bíblia é Deus em forma de palavra. E quando a Bíblia é desrespeitada, é Deus sendo desrespeitado em forma de palavra. Quando alguns trechos, alguns livros, quando algumas doutrinas bíblicas são ignoradas, colocadas no esquecimento, são classificadas como escrituras para um tempo passado, uma outra cultura, uma outra nação, como se a Bíblia não fosse um livro universal, que fosse de era em era, eternidade em eternidade, vigente para todos os povos. Aí essa Bíblia está sendo ignorada. É o mesmo que dizer que Deus, ele ultrapassou, ele ficou ultrapassado, Deus se modernizou. Então nós encontramos que a vida eterna está em Cristo.
E Cristo está em sua palavra. Aí você toma 1 João, capítulo 5. Você vê então logo no verso 19, no verso 20, você encontra o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele dizendo: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E João disse: este quem? O seu Filho. Seu Filho quem? Jesus Cristo. João disse: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí você então tem uma Bíblia que produz vida eterna. Uma palavra que produz vida eterna. E essa palavra nos diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Esta palavra nos diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas quando a igreja vive apenas de profecia, Deus manda dizer, Deus manda falar, o Senhor me mostrou, e então a Bíblia é tirada daquele púlpito, eles estão tirando a vida eterna da igreja, porque a Bíblia é que produz a vida eterna. E então as pessoas começam a dizer: Deus me manda te dizer, vigiai e orai. Não, meu irmão, isso a Bíblia já manda dizer. Não precisa de você falar isso como se fosse uma profecia nova. E aí você diz que Deus me manda te dizer que você, irmã, não deve casar com um homem incrédulo. Não, isso não é uma profecia. Vamos dizer, é uma profetada. Uma profecia é algo que não está na Bíblia e é dito e aquilo se cumpre. E de maneira alguma aquilo contradiz a Bíblia. Tem que brilhar em todo o livro. Nós vemos um mundo corrompido, que não está conhecendo os segredos de Deus, a vontade de Deus, como Daniel conheceu os segredos de Deus, a vontade de Deus para ele e para o seu povo. Nós vemos um mundo corrompido, porque muitas vezes não abrem o seu coração, a sua visão, para o ofício profético que Deus sempre usou para falar, para esclarecer os seus mistérios para a humanidade. Aí você vê o mundo caindo em pedaços. Aí você vê pessoas amáveis tão boas caindo em pedaços, porque a Bíblia está sendo tirada dos altares. É como quando eu ouvi daquela mulher falando: o Senhor me entregou uma profecia. Qual profecia, minha irmã? Não, o Senhor me disse para fazer um voto. Que voto? O Senhor me disse para mim rapar a minha cabeça e não mais deixar o meu cabelo crescer. Eu teria temor, eu teria um pouquinho de medo deste voto e desta profecia. Porque na hora que formos pesá-la na balança de Deus, você então vai encontrar a Bíblia, que é a autoridade máxima, suprema. Você vai encontrar a própria Bíblia, meu amado, dizendo que é indecente, é imoral, por exemplo, que uma mulher tenha o seu cabelo curto. E aí você disse: Deus falou através de Paulo que uma mulher, ela não deve ter o seu cabelo curto. Ou seja, ela não deve parecer com um homem. Então Deus disse através de Paulo que ela não pode parecer com um homem. E daí então você recebe uma profecia que diz que você tem que parecer com um homem. Quer dizer, é uma profecia que está chocando com um apóstolo. Está chocando com o que Paulo disse. E o que mais nos traz receio é que Paulo nos disse em Gálatas 1, verso 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, disse Paulo assim:
seja anátema, maldito. Paulo disse que não dessemos credibilidade a um evangelho diferente do dele. E então, quantas e quantas doutrinas, quantas e quantas profecias não brilham de acordo com o que Paulo falou. Paulo nos disse em Gálatas 1, verso 12: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não aprendi e não recebi de homem algum, mas diretamente por revelação de Jesus Cristo. Aí você começa a ver que Paulo recebeu por revelação de Jesus Cristo, como Daniel recebeu também, aonde lemos, por revelação de Jesus Cristo. E como José no Egito também recebeu a interpretação das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, por revelação de Deus, de Jesus Cristo. Ele recebeu a revelação do que significava os 11 feixes dobrando diante dele, o sol e a lua e 11 estrelas dobrando diante dele, mas tudo por revelação de Jesus Cristo. Quando fazemos coisas, votamos coisas, abraçamos doutrinas que na verdade não brilham no Urim e Tumim, na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, nós então estamos correndo o risco de chocarmos contra as palavras da eternidade, chocarmos contra o que Paulo nos diz. Como pode o Senhor te revelar que você tem que ir embora da sua casa e deixar o seu marido e ser uma missionária e daqui a pouco, lá no estrangeiro, você casa com outro ou com outra? Esta revelação não combinou com Urim e Tumim. Como que diz a Bíblia? A Bíblia tem que ser a direção da igreja. A palavra tem que ser a direção de uma igreja. A palavra tem que ser o consolo de uma igreja. A palavra tem que ser a correção de uma igreja. Daí então entra aquela advertência: que filho há que o pai não corrija? Irmãos, ser cristãos de acordo com a Bíblia é muito mais sério do que nós pensamos. Ser cristão significa crer em toda a palavra. Ser cristão significa dizer amém e assim seja. Isso é verdade em toda a palavra, ainda que ela me dilacere, me corte, me fira em alguma coisa. Mas ser cristão é confiar em toda a palavra, é aceitar toda a correção de Deus, todo o ensinamento do Senhor. Mas o que nós percebemos é que um povo, uma nação, uma igreja que não tem, agora digo, um profeta. Não estou dizendo profetas. Profetas existem muitos, bons profetas. Profetizam, têm visão, são homens ungidos e abençoados. E eu creio neles. Quando eles falam e acontecem, eu creio que foi Deus que mostrou para eles. Há muitos profetas. Mas quando falta um profeta, ou quando falta o profeta, as coisas vão de mal a pior. Quando falta Moisés, Israel não consegue sair do Egito. E quando sai Moisés de cena, se não tiver um Josué, Israel não entra em Canaã. Quando falta um Noé, o povo, sua família não entra na arca. Deus sempre tem que ter um profeta maior. Ah, mas irmão pregador, acabou o tempo dos profetas. No tempo da graça não há mais profetas. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Mas Jesus não veio depois de João. Jesus não foi a ponte da graça. Jesus não foi o primeiro profeta da graça. É o que a minha Bíblia diz em João 4:24. A hora vem e agora é a hora quando o Pai procura os verdadeiros adoradores. E importa que os que o adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. E aí você encontra aquela mulher samaritana dizendo:
Quando Jesus manda trazer o marido, ela disse, não tenho. Jesus disse, dissestes bem. Tiveste sim, que o que tens agora não é teu. Quando Jesus revelou o segredo do coração, revelou pela palavra a vida oculta, tocou na ferida, então ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus inaugurou a lei e os profetas da lei duraram até João e ponto. Mas Jesus abriu a graça e os profetas da graça, cujo Pedro foi um profeta, não tem como negar isso. Profeta não é um que profetiza. Pedro profetizou acerca dos dias que nós estamos vivendo. Pedro profetizou acerca do nosso tempo, do nosso sol, se esquentando tanto, mais tanto, a ponto que chegará um dia, disse Pedro, que os elementos da terra irão se desfazer em brasa, em fogo. Pedro profetizou de maneira clara, de maneira revelada, acerca da vinda de nosso Senhor. Ele disse, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É uma profecia. Pedro profetizou, então Pedro é profeta. São profecias. Pedro não estava na lei, estava na graça, então Pedro era profeta da graça, profeta depois do Calvário, profeta depois do sangue derramado. Profeta é aquele que profetiza. E Paulo também profetizou. E se Paulo profetizou, o que era Paulo? Não só um apóstolo, mas Paulo, meu querido amigo, meu ouvinte precioso, Paulo também era um profeta do Senhor. Porque profeta é o que profetiza. Você vê hoje as coisas indo tão mal, frieza tão grande, doutrinas tão estranhas, extras bíblicas. Me desculpem se isso ofende alguém, mas purgatório, por exemplo, não é uma doutrina bíblica. Porque a Bíblia diz que aos homens é dado morrer uma só vez, e não há esperança depois da morte. A oportunidade é dada em vida, se arrepende em vida, se salva em vida, recebe a graça em vida. Depois que morreu, não há um purgatório para expurgar. Isso são coisas que a Bíblia diz. E para nós, a Bíblia deve prevalecer. A Bíblia deve ser a autoridade suprema. A Bíblia deve ser a resposta de todas as coisas. Paulo profetizou que haveriam doutrinas absurdas. Paulo profetizou que haveria doutrinas que casariam homem com homem, mulher com mulher. Paulo profetizou que haveria doutrinas que proibiriam homens a casarem, ter as suas esposas. Paulo profetizou a apostasia dos últimos dias. Profetizou sobre o anticristo, aquele que se parece com Cristo. E se parece tanto com a verdade, que se possível fora, ele enganaria os próprios escolhidos. Paulo disse em 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, profecia, palavra revelada para os últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Estava profetizado que haveria doutrinas demoníacas, haveriam pessoas sacrificando crianças em cemitérios, haveriam pessoas fazendo despacho em encruzilhadas, haveria pessoas dizendo que há um purgatório. Paulo profetizou que haveria pessoas que creriam de tudo o que é maneira. Eles não sofreriam, não suportariam, diz a Bíblia, a sã doutrina, e então eles amontoariam para si mesmos doutores, doutrinadores, conforme as suas próprias concupiscências. Já estava profetizado, quando tudo ia bem, quando os apóstolos estavam na terra, quando a igreja estava bem doutrinariamente, já tinha sido profetizado a apostasia dos últimos dias. Tinha sido profetizado o sodomismo. Tinha sido profetizado o quanto as igrejas se mundanizariam.
já havia sido profetizado o quanto a hipocrisia entraria, o quanto o mercenarismo tomaria conta. E a Bíblia diz que, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Paulo profetizou o tempo da apostasia. Se Paulo profetizou, ele era um profeta da graça. E quando a era, eu digo a era, quando eu digo a era, eu digo a geração. Quando há uma geração sem profeta, as coisas andam mal. Por isso eu disse aqui um programa destes, estamos precisando de mais um João Batista, homem destemido, corajoso, que levantava o dedo e dizia: isto é errado, isto é certo. Que levantava o dedo na autoridade de Deus, erguia sua voz à ribanceira do Rio Jordão, sem se preocupar com o clérigo, sem se preocupar com a popularidade, sem ter compromisso com homens, mas compromisso com Deus. E a expressão vulgar, mundana, mas João Batista não tinha rabo preso com ninguém, meia com ninguém. Ele dava satisfação a Deus. Deus falava com João e João falava com o povo. Este é o tempo que a terra está gemendo. Este é o tempo que os filhos de Deus estão gemendo, pedindo a Deus por mais um João, pedindo a Deus por mais um Noé, pedindo a Deus por mais um apóstolo Paulo, que chama de demônio o que é demônio e chama de Deus o que é Deus, que vê a apostasia, que vê o enredo religioso, que mede as coisas pela palavra. É tempo de mais um Paulo. Há muitos profetas carismáticos e são uma bênção para a vida cotidiana e prática, mas a geração está precisando de uma voz profética, de uma visão profética. E Deus sempre trabalhou com um homem, Deus sempre trabalhou com um ungido, Deus sempre teve um profeta, um homem vindicado. Deus teve Paulo. Se você estudar a história geral da igreja, você vai ver que quando morreu Paulo, quando morreu João, o último dos apóstolos, e a apostasia começou a entrar, e a política começou a entrar, e a idolatria começou a entrar, Deus levantou um Irineu, uma voz maior. Deus levantou um Martim. Deus levantou um Columba. Deus levantou um Lutero. Em algum lugar Deus levantou um homem com a lança do avivamento, com a chama viva da palavra, que foi perseguido às vezes, queimado às vezes, mas não retrocedeu, não se vendeu por dinheiro, não se vendeu por fama, não se vendeu por popularidade. Deus sempre levantou, ao longo da história, levantou um Wesley, aquele tição, como diz a história, que pregava a santificação, que não admitia uma igreja manchada, maculada pelo mundanismo. Dá-nos mais Wesleys também, dá-nos mais Paulos neste tempo, dá-nos mais atalaias destemidos. E quando tudo estava se arruinando, Deus então levantou aquele grande movimento pentecostal na Rua Azusa, em 1906, quando Seymour, aquele homem que não sabia nem ler, mas eu creio que vocês sabem do que eu estou falando, quando ele se levantou no poder pentecostal, no poder da era pentecostal, no poder do Espírito, e quando eles recebiam o dom do profetizar, o dom do falar em língua, aquilo era tão real que as pessoas tinham medo de ir na igreja em pecado. Quando alguém era batizado com o Espírito Santo e recebia o batismo daqueles dons espirituais, irmãos, as pessoas, elas mudavam o seu vocabulário, elas conseguiam parar de beber, de fumar, de mentir, quando elas recebiam aquela experiência pentecostal. Elas tinham o temor de profetizar, de serem usadas por Deus, vestindo-se indecorosamente, imoralmente, porque o dom era real, a vida era real, mas os anos passam,
e as pessoas se organizam, e o movimento vai perdendo a sua força, e hoje não querendo ferir a ninguém. Hoje muitos dizem ser pentecostais como Seymour, como aquele dia da Rua Azusa, mas a vida não transmite o mesmo Pentecoste daquele dia. Profetizam em mente, pregam em mente, profetizam e se vestem indecorosamente, provocam cobiça, sensualidade, agem de maneira duvidosa. E quando as coisas estão assim, é tempo de Deus levantar mais um mensageiro, mais uma voz, que eu particularmente creio que ela já está na terra, já está clamando, já está bramindo. Porque a Bíblia nos diz que haveria, nos últimos dias, antes do fogo, antes da destruição, a Bíblia diz que surgiria uma voz, em meio a 900, em meio a 1 milhão de vozes diferentes. Deus prometeu que teria uma voz singular, uma voz diferente, uma voz que convidaria a igreja, convidaria os homens, as famílias, ao arrependimento, a um concerto real, verdadeiro com Deus. Porque assim diz o Senhor. Nós vivemos no número 7. A 7ª era da igreja está em desenrolamento, está em andamento, melhor dizendo. E justamente nesse tempo, a Bíblia diz que nos dias da voz do 7º anjo, anjo significa mensageiro. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, trombeta significa mensagem. Uma trombeta transmite uma mensagem. Paulo disse, se a trombeta der som errado, quem se preparará para a batalha? Uma trombeta convida para ir à batalha, ou para recuar da batalha. Uma trombeta transmite uma mensagem. Então Apocalipse 17 diz que haveria um anjo. Anjo quer dizer mensageiro. Anjo pode ser celestial ou terreal. Anjo é um homem. João foi prometido em Malaquias 3, e ele era prometido como um anjo. No entanto, ele era um homem. O varão Gabriel, varão é homem. O varão, o anjo Gabriel, era um homem que visitou a Maria. O varão Gabriel era um anjo, um homem que visitou a Daniel. Esta é uma grande realidade, meu ouvinte, e a Bíblia promete, de acordo com Apocalipse 17, e eu convidaria os meus ouvintes, vamos ter sensibilidade de Deus, vamos despertar para a hora que estamos vivendo, vamos despertar para o final das eras, o final do mundo, vamos nos despertar para o arrebatamento da igreja. É muito tarde, meu ouvinte, não é tempo de brincar de igreja, não é tempo de divertir com o cristianismo. E a Bíblia disse, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, pregar a sua mensagem, anunciar o seu recado, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Há uma voz que hoje clama, há uma voz que te convida, há uma voz que te adverte, assim como Paulo advertiu, sobre o tempo da apostasia dos últimos dias. Há uma voz que hoje te adverte, estamos na apostasia dos últimos dias, mas aquela voz ainda clama, eu torno a repetir, sai dela, povo meu. Dela quem? Da apostasia religiosa. Sai dela, povo meu. Quem? A Babilônia, a confusão. Sai dela, povo meu. Dela quem? Dessa era mundanizada, globalizada, desta era que os homens estão perdendo o temor e o senso do que é servir a Deus. Sai dela, povo meu, porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus te lembrou dela. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É uma mensagem, é uma voz, é um alarido, é algo que hoje, ainda hoje, está te convidando
em nome do Senhor Jesus Cristo, creia que Deus tem uma mensagem diferente para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu coração, para te tirar da apostasia dos últimos dias. Você que estava clamando, Deus, envia-nos a palavra da verdade. Eis aí a palavra da verdade, te convidando ao arrependimento, te convidando a entregar-se a Deus, te convidando a se tornar agora uma nova criatura. Eis a palavra da verdade, te convidando a separar-se do mundo e do pecado, ainda que tenha que trabalhar, comer, viver, mas separar-te do mundo e do pecado para viver, para encontrar com o Senhor nos ares. Deus te abençoou.